Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente dos estúdios de No Barco aqui em Guarulhos. É uma alegria ter você por aqui e eu queria pedir que se você nunca esteve aqui, que provavelmente você conhece mais o convidado que está aqui hoje do que a gente, você veio por conta dele. Isso eu não tenho dúvida. Então se você veio por conta do nosso convidado, por favor, então já se inscreva no canal, dá uma maratonada no conteúdo que certamente vai edificar. E se você não conhecia, né, o professor, faça o favor de assistir esse episódio inteiro e divulgar para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao conteúdo que vai ser compartilhado aqui, tá? Eu queria cumprimentar e agradecer José Elton, que está aqui do meu lado, o pessoal da equipe. E para que a gente não pare a conversa com o professor, eu queria falar logo do pessoal que nos ajuda aqui a fazer o No Barco acontecer, que é o pessoal da Sanctorium. Então, existe um texto, né? O objeto devocional ali, o sacramental, e existe Sanctorium, que é outra coisa completamente diferente. Né? Uma coisa é você presentear uma pessoa com texto, daquele que convencionalmente você vê por aí. Outra coisa, meu amigo, é você pegar um Sanctorium na mão e ver a qualidade do produto, né? A Sanctorium tem produtos exclusivos que você só encontra na Sanctorium e tem um cupom de desconto, né? Você que é telespectador aqui do No Barco, você colocando o código NOBARCO10, você tem 10% de desconto em todos os produtos da loja. Então entra aí, confere, tá passando um QR Code em algum lugar aqui na tela, tá na descrição do vídeo, tá fácil de achar, tá bom? Sanctorium, tamo junto, né? Perfeito. Queria então cumprimentar o professor Vitor. Muito bom ter o senhor aqui, viu? Que alegria. Prazer é todo meu. A maioria das pessoas que nos acompanham também já sonhou com esse dia. Poder ter a presença do professor aqui para poder acompanhar um episódio desse. Então, para nós é gratificante. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Fico feliz com o convite generoso e com a disponibilidade. Os nossos ouvintes talvez não saibam, mas estamos gravando num domingo Isso é importante tarde, falar. O que mostra o nosso amor por falar das coisas de Deus, por compartilhar o nosso conhecimento, a disponibilidade de vocês. Eu não pude recusar um convite que foi feito para que eu viesse aqui a qualquer dia, a qualquer hora, de dia ou de noite. Eu falei, então eu vou domingo à tarde, é realmente a única hora que eu pude. E que obrigado, eu estou muito feliz. Bendito seja Deus pelo seu sim, pela disponibilidade. A gente sente mesmo que é um mimo, um carinho de Deus por nós, né? A cada pessoa que senta aqui nessa mesa e hoje de maneira muito especial o senhor. A gente vê que ele elevou o nível agora do negócio, sim, né? Então, o barco vai navegar para águas mais profundas. Algumas pessoas vão estar vendo isso e vai falar, poxa, o negócio é sério. Mas a fé é séria. A religião é séria. Ela dá gravidade à vida. Né? E a gente tem inteligência. A gente precisa pensar nessas coisas. A igreja sempre valorizou o estudo, a leitura, o logos. Então, essas águas mais profundas do ponto de vista intelectual, teológico e filosófico, elas são um chamado que atrai muita gente. Então, a gente tem que levar a sério isso. Isso não quer dizer não ter alegria, não ter leveza, não ter simplicidade, não ser como as crianças. Mas, ao mesmo tempo, nosso padre, São José Maria Escrivá, dizia: aqueles que puderem ser sábios, nós não os perdoaremos se não forem. Então, eu senti claramente um chamado intelectual, que eu precisava servir a Deus, nosso Senhor, com a minha inteligência. Que demais. Porque o mandamento que sintetiza tudo não é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, a nossa inteligência, o nosso coração, a nossa alma. A gente não tem uma potência intelectual. Né? Então, foi esse, digamos assim, o meu chamado de articular fé e razão. Né? Na época do Papa João Paulo II, cujo velório eu participei. Em 2005 eu estava em Roma nessa ocasião e eu estava lendo a encíclica Fides et Ratio, né? E foi muito emocionante. Eu tinha conhecido um sacerdote missionário italiano em Belém do Pará, que é a minha cidade natal, que coordenava o Centro de Cultura e Formação Cristã. O Papa João Paulo II tinha exortado aqui os países tradicionais católicos, não só na Europa, mas das antigas colônias europeias na América, como o Brasil, fizessem centros de evangelização, centros de cultura e formação cristã, naquele contexto da nova evangelização. Certo. E esse sacerdote italiano que está vivo, eu descrevo no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor como a montanha. Né?
A gente está aqui no barco. Uhum. O barco de Pedro é uma grande imagem da igreja, né, que vence as águas do dilúvio, que vence as águas do mar, onde está o Leviatã, né? E a montanha é outra imagem extraordinária, né? A montanha, o Sermão da Montanha, o Monte Sinai. E esse sacerdote foi uma montanha, assim, que me convidou. Ele é grandão, assim, meio gordo, e um grande amigo. E ele me mostrou uma pilha de livros que tinha na sala dele. E eu vi essa pilha de livros assim como uma montanha a ser escalada. Ele me deu o catecismo da Igreja Católica, eu não tinha lido. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Eu estava entrando na universidade. Eu estava muito encantado com esse mundo universitário de Mas estudar. a fé vem antes da vida intelectual, não? Sim, a fé em latência, em estado de potência para ser desenvolvida. Eu não sabia muito bem o Mas que já era fé. convertido, assim, ou não? Era, mas eu acredito que boa parte dos brasileiros que têm fé não conhecem a sua fé. Muito bom. A fé tem duas dimensões. Tem uma dimensão objetiva e subjetiva. Eu posso dizer que eu creio, que eu tenho plena confiança. Uhum. Mas, por outro lado, a fé é a doutrina em que se crê. Você pode dizer, eu creio. Bem, eu creio. Mas em quê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E você sabe o que significa isso? A comunhão dos santos, a ressurreição. Você sabe os 12 artigos do Credo Apostólico? Você sabe o que significa o Pai Nosso em que você crê? Ou a Bíblia na qual você crê? Ou a liturgia que você frequenta? E olhando retrospectivamente, eu posso dizer que eu não sabia. Então a fé se confunde com um sentimento. Uhum. Tanto que ela é compatibilizada com um pecado mortal, com comunhão em estado que não é de graça. Então eu tinha aquela adolescência pagã com uma capa cristã. Certo. A minha avó foi muito importante para mim. Porque eu posso dizer que eu conheci uma santa nesse sentido, que era uma pessoa muito piedosa e que amava sobre todas as coisas a Deus e que amava todo mundo. E eu percebi que o caminho é o amor. Isso eu tive essa convicção. Deus Perfeito. é amor. A minha avó amava, perdoava, compreendia, aconselhava, levava para a oração. Era um testemunho vivo. Vivo. E ela sempre me deixou, assim, me deu uma segurança. Uhum. E aí, quando eu morei nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio cultural, eu morei numa casa protestante. Certo. E eles tinham piedade e fé. Eles liam um salmo toda manhã. A Bíblia era valorizada. E eles tinham aquela boa tradição americana da tolerância e o respeito. Eu era um brasileiro católico. No dia de domingo, eles me convidavam ao culto deles. Eu fui algumas vezes, assim, de forma social até. Mas eles me encaminhavam à missa. Eu conheci uma senhora católica, eu ia para a missa lá. E lá eu me senti só, o que é normal. Quando a gente viaja e fica sem ninguém, até faz parte do processo de amadurecimento proposto pelo intercâmbio cultural. Certo. E aí eu comecei a ter uma vida de oração. Falei, eu não Era um refúgio. Eu não estou só. Uhum. Deus me acompanha, Deus está comigo. Então eu comecei a... demais, muito bom. E quando eu voltei, aí eu comecei a estudar na universidade, conheci esse padre, aí veio a vida intelectual. Aí veio a filosofia. Mas o senhor consegue identificar um momento que foi de virada, assim, ó, agora de fato eu conheci a Deus e preciso buscar santidade? Isso foi com o Opus Dei. Foi com o Opus Dei. Isso foi quando eu conheci São José Maria Escrivá, que me deu o senso de gravidade apostólica e um plano de vida espiritual que me fizesse buscar a santidade com atos diários de piedade que são um compromisso e que me torna comprometido com a causa de conhecer cada vez mais a Deus e de transformar esse conhecimento em obras. Obras é que são amores, dizia Santa Teresa. Não adianta amar a Deus com a boca apenas, ou amar a Deus apenas superficialmente. O que eu posso fazer para amar a Deus? Conhecê-lo cada vez mais. Então, a busca pela santidade e o apostolado que o Opus Dei propõe, que eu conheci com São José Maria Escrivá, redimensionou toda a minha vida espiritual, porque na verdade eu não tinha vida espiritual, eu não tinha vida de oração. Eu rezava de vez em quando, ia à missa de preceito, me confessava, talvez sim, talvez não tinha noção, assim, eu não tinha ordem na vida espiritual. E com o Opus Dei eu conheci essa proposta extraordinária de santificação no meio do mundo, de santificar o trabalho. Meu trabalho é intelectual, né? Em Caminho se diz 1 hora para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Isso para mim fez todo sentido. Não só o estudo da própria palavra de Deus, da própria teologia, mas também o estudo das ciências seculares em geral, né? Aí sim eu acho que a minha fé foi qualificada
com a minha vida, um compromisso apostólico. Quer dizer, pela comunhão dos santos, eu tenho uma parte na igreja, como cada um de nós. Eu posso prejudicar, eu posso ser um peso morto, eu posso ser um prejuízo, ou eu posso estar remando, né, com o Nosso Senhor, com Nossa Senhora. Então, isso redimensionou toda a minha vida. Eu acho que esse é o grande marco, que é o encontro da minha vocação, é o encontro do meu lugar na igreja, né? Isso é muito importante. As pessoas precisam encontrar um banco nesse barco. A vocação, Deus nos criou de uma determinada maneira para realizar um determinado chamado. Olha, né? Só que legal. Até mesmo dentro dessa dinâmica da vida intelectual, o tanto que pode se contribuir, né? Porque tem tanto que se destacam justamente por isso. Eles colocaram em exercício aquilo que era a sua prática do conhecimento para ajudar a igreja de algum modo no tempo que chega até nós até hoje, né? Claro. E a gente tem que se espelhar de algum modo também nessas características, né? No que eu sou chamado? Teve alguém que já passou por esse caminho. A gente recebeu um convidado aqui, ele falou que teve em Israel e tinha lá um barco que supostamente era do 1º século e nesse barco tinha 8 tipos de madeira. E ele falando que fazendo ali uma oração diante da peça, o que Deus colocava no coração era justamente isso, né? Um barco com 8 madeiras diferentes por conta das diferentes vocações e tal. Cada pessoa com um chamado muito específico. Eu vejo assim, a vida intelectual, né, é uma potência humana, mas nem todo mundo tem um chamado muito específico nesse sentido, né? Não tem aptidão para estudo e essa evolução intelectual, mas ela também não é um impedimento para que a gente chegue à santidade. Não, de jeito nenhum. Mas o senhor vê também o quê? Que eu vejo? O modus operandi do mundo funcional hoje tirou de nós o gosto por essas coisas. Por exemplo, você fala de filosofia para alguém que foi educado nessa educação contemporânea, é um bicho de 7 cabeças. Você fala assim, nunca vou entender um negócio desse na vida. Mas eu acho que a tua pergunta ela traz exatamente o que me parece ser um certo paradoxo. Porque essa pessoa, pelo menos, foi educada. Se a gente estivesse numa sociedade completamente iletrada e sem nenhum acesso à informação e a meios de conhecimento, aí seria o deserto. E o deserto, a gente sabe, é uma coisa boa, purifica. Nosso Senhor foi para o deserto. Sim. Então, a gente vive uma sociedade da informação e uma sociedade do conhecimento. E as pessoas, por pior que seja a sua educação, são minimamente educadas e alfabetizadas. Isso quer dizer que a gente deve, em geral, se busca a universidade. E o Brasil cresce a quantidade de acesso à universidade de várias maneiras e por várias causas. Claro que o crescimento da quantidade não acompanha o crescimento da qualidade, pelo contrário, são vetores que podem ser inversamente proporcionais. Cresce a quantidade, cai a qualidade. Mas eu acho que se a gente conseguir, a minha aposta, não é uma aposta de fé, mas o que inspira o meu trabalho como intelectual público, de estar aqui com vocês, de escrever livros não acadêmicos, de falar para pessoas fora da universidade, é que se nós tivermos uma linguagem acessível, clara, e falarmos da verdade que nós vemos e vivemos, qualquer pessoa é capaz Muito bom, professor. de acessar. Não foi isso que Cristo fez? Não foi isso que São Paulo fez? São Paulo é um grande intelectual. Não foi isso que os padres da igreja fizeram? Usaram a pena, o bom combate da pena, que hoje é isto aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui é a pena. A gente está no areópago da internet. Sim. Né? Falando com toda a clareza, com parrusia, com coragem, com transparência. É isso que o padre Paulo Ricardo está fazendo. Sim. Esse é o estrago positivo que ele está fazendo no nosso país. Um grande intelectual, poliglota, culto, que conhece o grego e o latim, que ama a tradição da igreja, falando com clareza. O padre Paulo não está falando mais só para intelectuais. Foi-se o tempo em que um grupo seleto de estudiosos de Santo Tomás... Não, o padre Paulo está falando para minha avó, minha outra avó, falando para os motoristas de táxi, de Uber, está falando para jovens, para senhoras, donas de casa, todas estão entendendo e acompanhando. Elas são capazes de acompanhar os argumentos. Então, a minha aposta é que
a gente não está... Pelo contrário. Não pode subestimar a pessoa, né? Não. Por conta do histórico de simplicidade ou de déficit de educação, né? Não, de jeito nenhum. Claro que sem déficit de educação é um problema. Uhum. A santidade dela vai ser uma santidade de outra dimensão. O que a gente precisa é alcançar os universitários, alcançar os profissionais liberais, alcançar aqueles que tiveram mais acesso à informação e ao conhecimento, exatamente para desmistificar a série de erros, engodos, enganos sobre a igreja e sobre a vida de santidade, que é uma vida alegre, que é a vida feliz. E principalmente dentro da área acadêmica, né? Que isso aí já esconde muito. Mas não só a área acadêmica, porque os intelectuais universitários, e essa é uma característica da nossa sociedade contemporânea, eles influenciam a sociedade como um todo, Sim. a política, a economia, a comunicação social. E a internet democratizou e permitiu que vocês, que não têm uma rádio grande Sim. na cidade, possam ter um canal e difundir as ideias. Real. E o canal pode crescer vertiginosamente. Uhum. Então, eu vejo com otimismo a atual conjuntura. Eu acho que a filosofia tem sido cada vez mais buscada. Eu acho que eu não imaginava que a repercussão desses livros seria tão grande, tão boa, que a internet teria tantos seguidores. Então, eu acho que as pessoas estão sedentas de boa doutrina moral. As pessoas querem casar, mas querem saber o que é o casamento, querem ter filhos, mas querem saber como é a educação dos filhos. E a igreja é mestra, é mãe mestra. Ela tem uma doutrina moral, uma doutrina social, ela tem uma doutrina moral porque ela tem uma antropologia, uma visão adequada de quem é o homem, que explica quem é o homem do começo ao fim, e não só uma parte dele, e não só um pedaço. E ela dá a explicação mais importante, que é a explicação sobre o sentido geral da vida. Por que nós somos feitos, qual é a nossa finalidade, o que a ciência não diz. A ciência, em geral, se cala sobre isso. Eu estava num congresso de psicologia e verdade, e a psicologia é muito importante, mas ela é limitada. A sociologia é muito importante, mas ela é limitada. A economia é muito importante, mas ela é limitada. A política é muito importante, mas ela é limitada. Então, não adianta a gente ficar pescando ou flanando nessas áreas se o nosso coração busca algo mais. E só quem pode dar isso é a religião. E há uma religião que é a religião verdadeira. Santo Agostinho tem esse livro, cujo título eu gosto muito, que seria politicamente incorreto nos dias de hoje, que é De Vera Religione, a religião verdadeira. Não existem muitas... Nem todas as religiões estão certas. É um barco só, né, professor? Claro. Interessante que isso aí choca muita gente, né? Quando se fala isso. Mas se você está dentro da religião e você não acredita nisso, qual o sentido de você estar nela, né? Ao contrário, isso é caridade. É o oposto do que se pensa. Tolerar o erro, claro que a gente respeita a pessoa na sua complexidade, mas quando a gente diz que a gente encontrou a verdade, quer compartilhar com ela, é pro bem dela. Sim. Que até seria até ocultar a verdade, né? Claro, se tu estás tomando um copo de veneno, eu digo, mas tu gostas, tu achas bom, porque pra mim o veneno aqui é bom. Eu falo, não, olha, deixa eu te dizer, isso aqui é água, isso aqui é H2O, isso faz bem pro teu corpo, esse veneno não te faz bem, pode até te matar. É porque eu tô preocupado contigo, eu não quero impor a minha água sobre o teu veneno. É a água que é boa, e é o veneno que é ruim. Não é porque eu encontrei a água, e eu tô feliz por isso. E se eu tô querendo me locupletar pela água que eu encontrei, ou pela verdade que eu contemplei, eu tenho que retificar a minha intenção. Isso é vanglória, porque a Deus toda a glória é de Deus. Eu sou apenas um envelope, sou apenas um portador, né? Então, o relativismo é muito ruim nesse sentido. O relativismo é o Papa Bento XVI diagnosticou, né, como um mal da nossa época, a ditadura do relativismo. Ou seja, a gente é obrigado a achar que todas as verdades são relativas a uma pessoa, a uma época histórica, né, a um lugar. E não é assim. Não é assim, o mundo é um só. Existe uma unidade do mundo e da história, existe uma universalidade que o nosso pensamento alcança. E só a religião consegue dar conta dessa universalidade, essa verdade global do mundo, que vale ontem, hoje e amanhã. É perfeito, porque como o senhor é um conhecedor da filosofia, quando se pega Platão, Aristóteles, vai chegar coisas que tocam a nossa realidade de modo muito atual do que eles falaram, né? Ou seja, é o mesmo que você tentar descartar agora o que eles falaram, porque não, estamos em outros tempos e agora temos que se adaptar a coisas reais, mas a gente vê que não. Aquilo que era fundamental de quem segue aquilo daquele tempo tá mais na realidade do que quem tenta distorcer hoje, né? E criar coisas novas. A ideia básica é que existe uma natureza humana.
existe uma essência que nos caracteriza como seres humanos desta espécie. E essa essência condiciona a nossa existência, que é o conjunto de possibilidades que nós temos. E o meio social permite, pelas instituições, pela educação, pelas leis, que nós desenvolvamos, melhor ou pior, essas faculdades. E a igreja olha para o ser humano como um todo, como pessoa humana. Nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de um Deus uno e trino que é pessoal, que tem 3 pessoas, né? Unidas, inseparáveis e indivisíveis. Pai, Filho e Espírito Santo. Com inteligência, com vontade, que amam, que são vocacionadas para o amor, que são família. Uma família fecunda, né? Cujo amor interna a dinâmica da trindade, do amante, do amado e do próprio amor, né? Nos fez ser quem somos. E por isso há uma vida que nos realiza. Uma vida moral, uma vida social, uma vida intelectual e uma vida espiritual. Aliás, essas são as 4 partes do meu livro, do primeiro livro não acadêmico que eu lancei, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Que, aliás... Bela capa, né? Isso que eu ia dizer, não por coincidência, essa imagem... Nessa câmera aqui, professor. Alô. Não por coincidência, essa Que demais. imagem do Rembrandt me é tão cara, né? Porque nos mares da vida existe uma barca segura, que mesmo numa grande tormenta está alicerçada por uma âncora, né? Que é a pedra sobre a rocha de Cristo, que é o Logos de Deus, que é o ser humano perfeito que nos mostra quais são as potências humanas plenas, né? Então tudo isso foi fazendo sentido na minha vida, tudo isso não é abstração, ao passo que muitas filosofias são abstrações. Muitas filosofias são possibilidades intelectuais, mas que eu tentava vivê-las. Por exemplo, o relativismo enfraquece. Por quê? Porque se tudo é relativo, eu não consigo estabelecer relações sólidas com as pessoas. Porque eu estou sempre desconfiando que aquilo que me parece real, bom e digno não é para vocês. Então a gente não vai poder ter uma amizade. A gente não vai poder ter uma troca real e uma diferença que gere convergência, que gere união, se a gente está sempre com o pé atrás e com uma reserva individualista de que tudo é relativo. Então, mas nós fomos formados para a comunidade, para a união, para o amor. Que demais. E não para a guerra, para a disputa, para a rivalidade. Não, a gente está sempre... O clima que a gente vive no Brasil, influenciado pelo contexto político, é desumano. É ruim, ninguém gosta disso, ninguém acha bom viver com inimigos. Nós não fomos feitos para a guerra, nós fomos feitos para a paz, para a unidade, para o amor. E para isso a gente precisa encontrar qual é a natureza humana comum, né? O que nos une e nos aproxima. Eu vejo até quando você se empenha de um dos dois lados, como ficou o país polarizado, é porque você quer fazer parte de um todo. Você tem que se enquadrar de alguma forma e você tem que ser um com alguém. Então você abraça, mesmo que você não goste muito. Você vai ter que escolher um lado, porque senão eu vou ficar sozinho. Fora, né? Vamos ficar fora. Aí você Exatamente. vai. O senhor falando a respeito do relativismo, porque eu vejo... Enfim, tem uma grande forçação de barra para que todo mundo esteja bem. Mas que o senhor esteja bem de acordo com o que são as suas verdades. Então a gente tem que maquiar de algum modo. O importante é se sentir bem. É um respeito humano sofisticado, Porque né? eu vejo que engloba muito uma felicidade terrena só, quando se entra nesse âmbito, né? E a eterna, ela fica descartada. A ponto de eu posso fazer o que eu quiser, porque o importante é eu estar bem. A ideia de se acreditar em alguma coisa depois da morte é para que eu esteja bem também. Então eu do modo como eu quero, do modo como eu penso, eu busco em todos os lugares alguma coisa que vai me fazer se sentir bem. Porque eu comentava com meu irmão que eu encontrei uma mulher e ela me falava a respeito disso, da religião que ela estava vivenciando, e ela abrangia um monte de coisa, porque o importante era se sentir bem. E ela tinha passado por um colégio católico, e ela teve algum trauma nesse colégio católico, e ela rejeitava muito a ideia do catolicismo. E foi passar dessa ideia, eu falei, o que é se não só você se sente bem nesse mundo? É como se eu pegasse ela quisesse, sei lá, tomar um suco de laranja, eu pego um copo de água e coloco um corante que vai dar a cor. É o que relativismo faz pra mim. Não te dá o que é o essencial e o verdadeiro. Né? E veja que isso é uma forma de idolatria, porque põe a pessoa no centro do mundo. Eu sou o critério da religião. Então eu já vi uma pessoa dizer, eu acho que Moisés está errado. Então veja só, essa figura está desafiando aquele que governa diretamente 3 religiões monoteístas que geram a maior parte da humanidade. Mas ele não acha que Moisés esteja certo. Assim, qual é a probabilidade de Moisés estar certo e este rapaz está errado?
Mas, Vou botar na balança. mas não interessa. Eu acho que Moisés está errado. Eu acho que Cristo está errado. Eu acho que a igreja está errada. Olha, isso é partir do pressuposto de que você é o critério do mundo. Uhum. Isso é uma inversão diabólica do senso de realidade. A humildade é a mediadora do nosso contato com a realidade. A humildade nos põe onde nós somos. Nós somos humus, nós somos terra, nós somos pequenos. Embora tenhamos uma capacidade intelectual e por isso nos assoberbamos, e São Paulo dizia, a ciência incha e a caridade edifica. É a caridade que edifica. Por isso que o amor intelectual tem que ser repleto de caridade. Tem que ser buscar a verdade intelectualmente, isso é importante para os intelectuais católicos em geral. Tem que ser pautado na caridade, no amor a Deus diretamente e no amor apostólico de compartilhar essas verdades contempladas, como o próprio Santo Tomás definia o apostolado, que é compartilhar as verdades contempladas, o apostolado intelectual. Então, essas pessoas elas estão presas nelas mesmas. Esse é um sintoma de um narcisismo, de um egoísmo tremendo. E ela acha que a felicidade está nela. Mas, na verdade, a felicidade se dá quando nós encontramos o nosso Criador, o nosso Redentor, e nós nos abrimos para o amor. Aí sim a gente encontra a felicidade no trabalho, no serviço, na comunhão, na amizade, e não no que me serve. Eu quero um Deus que me sirva. Sim. Eu quero um amigos ou uma esposa que me sirva. É o bezerro de ouro, né? Com uma nova forma. E eu vejo que a perspectiva relativista de ver o mundo é tipo assim, é como se a verdade chegasse numa roda de conversa, e a verdade é Deus encarnado, é o próprio Cristo. Ele entra numa roda de conversa e ele dá uma opinião a respeito de algo. Mas ali é a verdade falando o que as coisas de fato são. Ele não tá... Quando Jesus vem falar alguma coisa, ele não fala, eu acho que é assim, né? Eu dou uma opinião, eu acredito que isso funciona dessa forma. Não, ele fala o que de fato é. Só que a soberba humana tem a audácia de falar, mas eu penso diferente. Eu que vim, nem sei de onde que vim, né? O que é estúpido da nossa sociedade é que ela reconhece a verdade, por exemplo, na ciência, na medicina, e a medicina cresce, sim, na tecnologia. A gente reconhece que esse equipamento é verdadeiro, é tecnológico, ele captura o áudio, que essa câmera captura o vídeo, que esse Wi-Fi tem mais conexão, que essa transmissão, que um celular de ponta, né, que a inteligência artificial computa dados. Então a gente reconhece a verdade no âmbito científico. Mas eu vejo que é sem perceber. Eu vejo que, assim, de modo natural, geral, né? Eu percebo porque me serve de alguma forma. É a satisfação de uma necessidade sendo contemplada. Entende? Então, eu preciso ampliar minha voz. Então, eu vejo que a ciência que criou o microfone me garante essa necessidade minha. Então, é a satisfação de uma necessidade. Não, mas não para pensar. Sim, na inteligência criadora, né? Também. Pois é, mas o ponto é o seguinte. Se há uma verdade nesse âmbito, como não haverá uma verdade moral? Como não haverá uma verdade espiritual? Entendi. Então, o clima filosófico relativista é problemático porque, por um lado, ele aceita essa verdade no âmbito científico e tecnológico, por exemplo, que é ciência aplicada, ou a medicina, que é ciência aplicada, mas nega a verdade no âmbito moral e religioso. E deixa as pessoas desamparadas e desencorajadas de buscarem a verdade moral e religiosa. Que demais, no tempo de Santo Agostinho, havia, por um lado, um grande relativismo de filosofias, de éticas, como o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, e seitas pseudo-religiosas, o maniqueísmo, da qual ele pertenceu por 9 anos, por exemplo. Mas ele encontrou uma filosofia que era a filosofia de Cícero, que era uma filosofia platônica. Certo. E os platônicos, e por isso que a patrística, a primeira fase da teologia cristã, dos padres da igreja, tem como principal base filosófica o platonismo, que é uma filosofia que acreditava na verdade, em todos os âmbitos. Existe uma verdade médica, existe uma verdade matemática. Hipócrates, por exemplo, né? Pitágoras, Hipócrates na medicina, Pitágoras na matemática, nos mostraram a eles um aspecto da verdade médica e matemática. Ora, existe uma verdade moral. E aqueles que buscavam a verdade moral eram os políticos, os poetas, e depois, os retóricos, e depois, que tentou ir acima deles todos, inclusive dos matemáticos, dos médicos, dos políticos, dos poetas e dos retóricos, que são os filósofos. Santo Agostinho encontrou esses que buscavam
o Logos, que buscavam a sabedoria una e única que engloba toda a realidade. Uhum. E os cristãos, desde o quarto evangelho de São João, se inseriram nessa tradição filosófica da busca pela sabedoria. Só que com um grande diferencial, postulando que esse Logos se fez carne e habitou entre nós. Revelação, né? E isso é um mistério, obviamente, mas que Deus criou o mundo pela palavra, pela sabedoria, pela inteligência. Tudo que existe, toda matéria tem uma forma. Tudo que é criado é uma inteligência ordenadora. Esse microfone é uma inteligência ordenada. Alguém calculou o material de que ele é feito. Esta mesa é uma madeira que tem uma medida, ela é retangular, ela tem ferro embaixo. Então é claro que toda criatura é um vestígio, um testemunho de um Criador. Muito bom. Como nós somos vestígios. São Paulo aos Romanos, no começo, logo diz, né? Aqueles que veem na criação vestígios da lei criadora de Deus. Tem né? uma ordem perceptível, né? Claro. Não dá pra negar. E essa ordem é o Logos. Essa ordem se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, e sobretudo, ele é a ordem moral da humanidade. Ele é a forma do ser humano perfeito. Ele encarna a plenitude da divindade e da humanidade. E muitos intelectuais, desde o começo, como São Justino Mártir, que é um pai da igreja extraordinário, São Justino Mártir, ou filósofo, porque ele tinha frequentado várias escolas, escreveu cartas ao imperador. Ele tinha frequentado várias escolas filosóficas. Ia se aproximando e percebia que essas escolas elas eram incompletas ou imperfeitas, umas porque cobravam dinheiro e ele achava que a verdade não poderia ser vendida, outras porque eram parciais demais e não explicavam a vida eterna, outras porque até que ele chegou no platonismo, ele passou pelos peripatéticos, que eram os aristotélicos, ele passou pelos cínicos, pelos céticos, que os céticos eram muito sábios, porque eles ensinavam a desconfiar, a ficar com o pé atrás. Olha, necessário. É necessário. Até que ele chegou nos platônicos e depois ele percebeu que havia um tipo de platônico, que era um platônico que era o platônico completo, que era o cristão. Porque não só acreditava nas ideias inteligíveis que moldavam a realidade sensível, essa ideia básica de Platão, que o mundo maior, o mundo fundamental é o imaterial. É o mundo das ideias, não das ideias como produtos mentais. Né? Como é que começa o Gênesis? No começo Deus criou o céu e a terra. Opa, então tem dois planos aqui. Sim. O material e o imaterial. Qual é o maior? Qual é o mais importante? Qual é o primeiro? Deus não criou a terra e o céu. Porque a terra vem do céu. O céu é onde Deus está. Sim. Porque o Deus é imaterial, Deus é espiritual. O céu é o mundo espiritual. Nós estamos aqui exilados, porque estamos, de algum modo, presos nesse corpo, que foi o modo como São Paulo usou da linguagem filosófica que os platonistas usavam. É como se nós fôssemos espíritos presos no corpo. Por isso que São Paulo almejava, de algum modo, morrer. Né? Ele diz, olha, por mim eu já queria partir para Cristo. Sim. Santa Teresa dizia, por mim, morro porque não morro. Por outro lado, a gente não despreza o corpo como os maniqueus. Porque o corpo é bom, criatura de Deus. Sim. E toda a teologia do corpo do Papa João Paulo II Sim. foi para renovar e valorizar o corpo, que ressuscitado, né, irá recuperar a unidade substancial com a alma. Então, quando essa tradição da igreja foi depurando o mistério, foi criando uma nova ciência, que é uma ciência filosófica na origem, que é uma coisa característica da fé cristã e católica em particular, que é a teologia. O que é a teologia? A teologia é o uso sistemático e consciente da linguagem filosófica para interpretar a revelação. Então, a Bíblia é uma linguagem poética, é uma linguagem narrativa. Poética não no sentido imaginário. Sim. Eu não estou negando a verdade da Bíblia, pelo Sim, contrário. Eu creio piamente que a Bíblia seja uma verdade fundamental. Mas ela narra, ela descreve acontecimentos da história da salvação de forma narrativa e poética, sobretudo. E a teologia tenta usar da lógica e organizar esse conteúdo. Por isso que nós temos o catecismo, por exemplo, com 4 partes. A doutrina da fé em que nós acreditamos, o credo apostólico, os 7 sacramentos, os 10 mandamentos e as 7 súplicas do Pai Nosso. Isso é a teologia que faz. E se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você vê o quanto ele é filosófico.
Porque ele faz perguntas, porque ele responde, porque ele diz hipóteses de resposta erradas, que são as heresias. Depois ele fala, essa aqui é a certa, e essa aqui é a certa porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, e tem essa base bíblica, e essa aqui é uma ciência alicerçada em 3 fontes, a Sagrada Escritura, a Sagrada Revelação, né? A Escritura, a tradição e o magistério. Então, tudo organizado. Isso é a filosofia que ajudou a igreja até que ela criasse uma nova ciência filosófica, que é a teologia, que tem a sua dimensão dogmática e que é precedida pela teologia especulativa, que é quando a gente faz as perguntas. A filosofia nos ajuda a fazer as boas perguntas, a elencar as respostas e a dar as respostas hipotéticas até dar a resposta boa. Quem fez isso com perfeição? Depois de Santo Agostinho, o grande filósofo da nossa tradição latina é Santo Tomás de Aquino. Porque com todo o arcabouço da patrística, que são os primeiros séculos mais platônicos de especulação cristã, Santo Tomás usa já de um filósofo menos conhecido na antiguidade cristã, mas de algum modo mais importante do ponto de vista lógico, que é Aristóteles. E Santo Tomás é o exemplo claro da razão que se desenvolve maximamente com os seus instrumentos próprios, que são os instrumentos da lógica, da observação. Embora Santo Tomás não fosse um cientista experimental, Santo Alberto Magno, seu mestre, o era. Sim. Ele era mais especulativo. E crendo na Bíblia e na interpretação canônica dos padres da igreja. Ele constrói um edifício que é realmente monumental. E eu acho que o estudo de Santo Tomás, em particular, embora eu tenha tido muita leitura de Santo Agostinho, tenha me marcado muito, mas Santo Tomás é que me deixou absolutamente persuadido da verdade católica. Olha só. Porque não é possível que isso esteja errado. É como esse meu amigo achar que Moisés está errado. É improvável que tudo aquilo seja um castelo de areia. Eu não estou negando a fé é importante, mas a fé é qualificada pela razão. Milhares de perguntas e respostas com uma dialética interna, começando perguntando se Deus existe. Não, começa perguntando o que é a sagrada teologia, o que é a sagrada ciência. Depois, será que Deus existe? Depois, qual é a essência de Deus? Né? Depois, se Deus é uno e trino. Depois, começa a perguntar uma por uma. Quando eu estava ali pela 100ª questão da Suma Teológica, porque são artigos e questões, eu olhava que faltavam milhares pela frente e falava, meu Deus do céu, esse homem realmente levou a sério e foi respondendo e foi fazendo sentido. E há 700 anos faz sentido para as pessoas mais inteligentes, como um Chesterton da vida, como um Bento XVI da vida, que são muito mais inteligentes do que eu. Sim. Então, as pessoas precisam conhecer a tradição intelectual católica. Que demais. Que é um tesouro inenarrável, que é incomparável, não tem nenhuma tradição que se compare. Ô, professor, e a gente vê um mover da providência de Deus, obviamente, agora, de um levante do nome de Santo Tomás de Aquino, né? Certamente não começou agora, mas vários nomes começaram a chegar e se tornar acessível para nós agora. Eu vejo até, inclusive, uma participação expoente do Opus Dei, né? Que trouxe à tona muitos nomes que falam, que traz à tona e narram o processo até de conversão através de Santo Tomás de Aquino, né? Da vida intelectual. E assim, o professor nos encheu de otimismo, com seu otimismo, nos encheu de esperança, porque, assim, com base na nossa realidade, o livro é uma coisa que dá até coceira, né? Nas pessoas que estão no nosso... E a gente... Ninguém gosta de ler, né? Pelo menos na nossa geração a gente vê essa dificuldade com a leitura, mas a gente vê a necessidade da leitura para chegar a esse conhecimento da filosofia, dos grandes autores. E o senhor também escreveu um livro agora, O Mínimo da Filosofia. Então, tem por onde começar, né? Tem um jeito de começar. Então, você que está nos assistindo aqui, que achava que filosofia, Aristóteles era alguma coisa de comer, não. Então, você pode ter acesso a todo esse conteúdo que o professor está dando e ele ajuda a gente nesse sentido. Então, eu queria, inclusive, que o senhor tocasse também nesse ponto, né? De como adentrar, por onde a gente começa essa vida intelectual, o estudo, enfim. A leitura já fez muitos santos, dizia São José Maria Escrivá. E ele mesmo é um santo forjado pela leitura. Porque a leitura é fundamental para a vida espiritual. Em primeiro lugar, a leitura da Bíblia. Perfeito. E, sobretudo, do Novo Testamento e, sobretudo, dos Evangelhos. Muito bom. Cristo é a palavra de Deus, que se fez carne, e essa palavra se fez letra, se fez escrita. Ela foi escrita. Cristo não escreveu nada. Né? Mas ele
se deixou escrever. E a igreja chancelou os evangelhos canônicos, as cartas, o Apocalipse. Então, a Constituição da Bíblia exige que nós... Por isso que somos alfabetizados. Esse é o ponto que a gente estava falando. Né? Se são alfabetizados, leiam a Bíblia. 5 minutos por dia, com propósito de fidelidade. Porque nesse momento, a gente descobre a interioridade. Descobre... A leitura acompanha o ritmo do leitor. Eu posso ler uma frase e parar. Aqui, quando a gente está assim, 1 hora falando, alguma coisa fica para trás, se perde, e a gente está muito refém do ritmo de quem está falando com a gente, do professor, aqui dos interlocutores. Na leitura, eu que determino o ritmo. E se eu não conheço uma palavra, eu posso ir ao dicionário, e eu posso grifar, e eu posso tomar nota. Eu posso começar com 5 minutos e ir aumentando esse tempo, que eu vou descobrindo a minha vida interior e vou exercitando a minha consciência diante de Deus, e eu vou pensando. A verdadeira leitura é uma leitura que nos enche de ideias, que nos dá palavras e ideias, e que nós respondemos a isso. Diante de Deus, sobretudo, se for uma leitura espiritual, como a do Evangelho. Então, eu escrevi livros não acadêmicos, porque eu sou professor universitário também com produção de pesquisa acadêmica, acessíveis a todos. Claro que convidando a águas mais profundas do ponto de vista intelectual e espiritual. Então, se eu uso uma palavra desconhecida pelo leitor, existe o dicionário. E se eu trago uma ideia que você nunca tinha parado para pensar, é exatamente para lhe dar uma coisa que eu descobri lendo outros livros. Então, a humildade é um pressuposto fundamental da leitura. E é um pouco de soberba não ler porque não vai entender. Não vai entender, escala a montanha. Procura entender. Por exemplo, você não consegue entender o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque encontrarão justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, caluniados, odiados pelo meu nome. Quando fores, alegrai-vos e regozijai, porque grande será a vossa recompensa. Você não entende isso. Eu passei 2 anos sem entender isso. Primeiro eu decorei e falei, isso aqui é a verdade, mas eu não entendo ainda plenamente. Algumas eu entendo, a pureza, a paz, eu acho que eu consigo entender mais ou menos. Depois eu peguei a interpretação de Santo Tomás, das Bem-aventuranças, Santo Agostinho, né, e falei, comecei a juntar São Crisóstomo, que foi um dos que mais me explicou melhor. Ou seja, eu vou com humildade nos ombros de gigante, e cada um desses, Santo Tomás leu o Crisóstomo e leu o Santo Agostinho. E Santo Agostinho leu quem tinha antes dele tentar interpretar. São Jerônimo, por exemplo, interpretou belamente. Então, essa tradição, quando a gente vai aos poucos, porque foi escrito em grego, traduzido para o latim, e pureza, e misericórdia, e justiça, e pobres de espírito, é preciso entender com calma. Então, a leitura vai nos dando paciência, humildade, e vai aumentando a nossa intelecção sobre a Escritura e sobre outros temas correlatos. Então, eu procurei compartilhar essas minhas leituras, porque isso foi transformando a nossa vida. A leitura está muito ligada à oração. O tempo de oração, de algum modo, é um tempo de leitura. Então, eu acho que quem está nos ouvindo que quer dar um passo na sua vida espiritual, reserve todos os dias 5 a 10, se possível 15 minutos para ler. Que livro? Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, os Evangelhos. Leia com calma. O que você não entender, veja se for uma Bíblia comentada. Recomendo, por exemplo, a Bíblia do Peregrino. Boa. Porque é comentada e tem um toque espiritual e piedoso. Né? Pegue a Bíblia do Peregrino, ou a Bíblia de Navarra, editora Quadrante, que já publicou o Novo Testamento, que não são Bíblias de estudo propriamente dito. São Bíblias piedosas, embora tenham elementos históricos e culturais e literários para qualificar o texto, para explicar o texto. E receba o texto como uma pergunta e tente responder a esse texto. Então, a verdadeira leitura é um diálogo com o texto, que vai defrontar com a sua ignorância. Porque se você soubesse tudo, você não precisava ler. Então é soberba dizer que eu não vou ler porque eu não sei. É exatamente por isso que você tem que ler. Ah, mas eu não vou entender tudo. Ótimo! É claro que você não vai entender tudo, porque se você soubesse de tudo, já você não precisava de uma revelação de um Deus que se fez carne e se fez texto. Muito bom. Até mesmo que a leitura vai te instigar a buscar aquilo, mesmo que ele não te entregue tudo, né?
Uma vez que eu tava vendo um professor falando a respeito disso, que ele fala de, antigamente, aqueles que eram considerados o analfabeto, funcionam aqueles que não meditavam, não é simplesmente aquele que lia o texto, mas ele tinha que meditar. Degustar, Era né? essencial isso, a meditação. E ele fala, né, porque às vezes hoje em dia a gente tá muito acostumado com as telas. As telas nos entregam tudo e a gente coloca de modo tão confortável naquilo. E o senhor falou do livro, eu pego o livro, eu parei, eu não entender, eu volto nele. Eu gostei muito dessa parte, ela me chamou muita atenção. Eu paro um pouquinho e fico pensando naquilo. Aquela palavra que eu não conheço, qual o sentido dela naquele contexto todo? Eu vou pegar a origem dela e falo, poxa, agora faz sentido. E eu levo pra minha imaginação, levo pra minha... perfeito isso. Eu vi um ensinamento de uma santa, eu não lembro quem é agora, mas ela fala assim, o silêncio ajuda no estudo, o estudo enriquece a oração desemboca na caridade, que é a alma de todo apostolado. Perfeito. E eu fico vendo o professor, que é um intelectual, né? Ele falando a respeito sobre a avó dele. Que ele vinha impresso coisas que o senhor lê. Isso mesmo. Você poder notar uma Não coisa é que eu tô demais? lendo profunda, sendo ativa na vida. É que a inteligência decodifica em palavras a realidade. Então, a minha avó era um evangelho vivo. A minha avó explicitava as 8 bem-aventuranças melhor do que Santo Agostinho as explicou. Acontece que Santo Agostinho também era santo. Uhum. Santo Tomás, a vida de Santo Tomás é muito interessante. E por isso tu mencionaste o doutor comum da igreja. Olha, desde que Santo Tomás foi canonizado, né, há 700 anos, ele foi reconhecido como o doutor comum. Vamos entender aqui uma coisa. A igreja tem mais de 20 mil santos canonizados. 33 são doutores. 33 só de 20 mil. Esses doutores, eles são o critério seguro da ortodoxia no ensino da doutrina. E desses 33 tem um, que é considerado o doutor comum, o angélico, tá? Que é Santo Tomás de Aquino. Então, para começar, a gente vai começar de quem... Olha, tem muita gente pensando sobre isso. Você não é o primeiro, tá? Tem muita gente pensando sobre isso. Então, acredite que toda essa tradição, que é critério da fé, como a gente falou ainda há pouco, está certa. Aposte. Comece por Santo Tomás de Aquino, que entendeu, por exemplo, os hinos eucarísticos de Santo Tomás. O Adoro-te Devote, o Pan de Lingue. A oração de Santo Tomás para antes da comunhão. A oração para Santo Tomás depois da comunhão. A explicação de Santo Tomás do Credo. A explicação de Santo Tomás da Ave Maria, que ele chamava de saudação angélica. A explicação de Santo Tomás do Pai Nosso. Você lê, todo mundo sabe rezar o Pai Nosso, né? Uma vez eu fui numa novena, inclusive minha avó estava viva, com as amigas dela de 90 anos. Novena de Nossa Senhora de Nazaré, a gente tem a maior festa religiosa do mundo, o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará. E era uma novena, sabe aquele cenáculo, aquelas orações simples, básicas, o terço. E eu estava lá, já era bastante estudioso, e a minha avó pediu para fazer o comentário, né? E eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou comentar? Eu vou comentar o Pai Nosso. Eu tinha lido, naquela época, o comentário de São Tomás ao Pai Nosso. E eu comecei a explicar as 7 súplicas do Pai Nosso. O que significa dizer Pai, porque ele é nosso, onde ele está, nos céus. Vovó ficou orgulhosa, viu, nesse dia? O menino tem futuro. Então isso tudo vai... claro que elas sabiam aquilo tudo e viviam aquilo tudo. Porque as palavras, nesse sentido, elas podem sobrar e ser desnecessárias. Por isso que um santo, eu acho que era São Francisco, dizia, pregue com a sua vida, se preciso, falha. Né? E a própria tradição, e São Francisco tinha receio com a tradição intelectual. Ele não queria que os seus filhos estudassem nas universidades. Sim. Os dominicanos logo tiveram a tradição. Mas, graças a Deus, os franciscanos, a partir de São Boaventura, sobretudo, tiveram uma grande tradição intelectual e tiveram um grande teólogo e pregador, que é Santo Antônio de Lisboa. Né? E as pessoas não conhecem os sermões de Santo Antônio. Não conhecem os sermões, por exemplo, do Padre Antônio Vieira, que é um jesuíta extraordinário, e com isso vão, de algum modo, tornando a fé uma questão muito pouco elaborada no seu intelecto. Acontece que o seu intelecto está mobilizado por informações, por questões. As ideologias apresentam doutrinas para as pessoas, nas escolas, nas universidades, na internet. Então a gente tem que dar um apostolado da doutrina. Certo. Um apostolado de mostrar o que é a verdade em que a gente crê. Porque muitos já têm uma fé, mas separam a fé da inteligência.
E aí acabam... E claro que com essa cisão, muitas vezes pendem para o que foi ensinado nas novelas, nas escolas. E aí perdem a fé. Ô professor, tanto tínhamos para ouvir do senhor e queríamos ouvir, né? Mas a gente tá com uma pressão aqui, que é a Carol, dizendo que o nosso tempo acabou. O termômetro. E eu não quero arrumar briga com a esposa do professor, porque eu quero que ela deixe ele voltar mais vezes aqui, né? Ela tem que voltar junto para não perder o voo. E a pessoa não perdi. Olha, Laís, já estás convidada aqui ao vivo. Então, a gente tem uma tradição já aqui no barco, que é toda vez que o convidado vem, ele indica alguém para vir. Melhor, ele convida alguém para vir. Que se essa pessoa negar o convite, ela não nega nós, nega o convidado. Então acho que o seu convite já foi feito, né? Então eu convido publicamente a minha esposa, Laís Salles Pinheiro, da comunidade Entre Esposas, para participar aqui do podcast. Perfeito. E por mim eu ficava muito mais tempo, porque para mim, quando eu tô falando dessas coisas, eu fico numa voltagem de eternidade, parece que o tempo não passa. Eu tô doido pra ir pro céu. Vamos ficar aqui mesmo já. É o quarto círculo dos sábios. Arrebatado é a minha esperança. Ali o Dante tem o círculo do sol, dos sábios, onde estão Santo Tomás, São Francisco, Santo Agostinho. Esse círculo que eu gostaria de ir, porque estou contemplando intelectualmente o verbo, mas sobretudo com o coração inflamado. Nada disso. Eu queria concluir com essas palavras. Que bom. Nada de argumento tem força e valor se o coração não estiver inflamado de amor a Deus, a Cristo, que é o Logos. Porque, paradoxalmente, a gente pode ficar perdido nas ideias. Esse é o risco do intelectual. Uhum. Na verdade, as ideias são a forma de nos conectar com Deus. Sim. E a gente se conecta com a pessoa. A pessoa toda se conecta. E por isso o coração, o corpo se conecta. Por isso a pureza do olhar, né? E eu espero ter compartilhado um pouco da minha experiência. Convido a que conheçam o meu perfil. Eu tenho estudado... Vou mostrar aqui o meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. O da capa mais bonita. Ensaios filosóficos. O segundo chama Virtudes no Cotidiano. Eu trato de umas 50 virtudes em 30 capítulos em que eu ensino a fazer exame de consciência. Exame de consciência é muito importante para a gente adquirir autoconhecimento e dar unidade para a nossa vida, no passado, no presente e no futuro. E, por fim, o mínimo sobre filosofia, apresentando, é claro, a filosofia clássica, que embasou a filosofia cristã, que é a base da teologia. Eu só queria concluir dizendo que eu estou estudando muito a Bíblia. Muito a Bíblia. Que demais. E é um tesouro. É um tesouro. O texto muitas vezes parece seco, parece simples, parece lacônico, parece que a gente quer ouvir, mas Abraão pegou o seu filho e levou para... Tá, mas me conta um pouco mais. Eu tenho quase nenhum detalhe, assim, tem um detalhe ou outro que são símbolos. Não, e o senhor fala pra gente começar pelos evangelhos, eu lembrei do início do evangelho segundo São Mateus, que começa a genealogia de Jesus, eu fiquei, meu Deus do céu, pra que tá isso tudo aqui, velho? Esse caminho de percurso. Mas aí que tá a força da igreja, da leitura da Bíblia no horizonte da tradição da igreja, que as interpretações dos santos padres, dos grandes teólogos, que tudo vai fazendo sentido. Sim. Nossa, cada versículo da Bíblia é um manancial de sabedoria. Então, inclusive, eu convido as pessoas para me acompanharem, porque eu vou compartilhando esses estudos no meu perfil. Motivamos isso. Então, se você ainda não seguia, professor Vitor, vai estar aí também os contatos dele, a gente vai passar direitinho. E, por favor, volte para falar da Bíblia. A gente tinha chamado o professor para falar de virtudes, mas você vê que não deu tempo, mas, né? Falamos de virtude. Falamos, né? Aí tá aí. Falamos da virtude da piedade, Sim. da humildade, do estudo, da leitura, porque as virtudes são as nossas práticas boas. Sim. Falamos de amizade, falamos de amor pela minha avó. Não falamos de uma coisa que é das coisas que eu mais gosto de falar, que é da minha família, mas fica para outra vez. Sim. O convite já está feito e será sempre bem-vindo, certamente, viu? Obrigado, muito obrigado, amigos. de coração, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Alegria, Fiquei com Deus. Estamos no mesmo barco, na barca. Sem dúvida. Diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Glória a Deus.